Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. É uma imensa alegria ver vocês aqui, mais uma vez, ver tantas pessoas que eu não via há um tempo, ver seus rostos, ainda que de máscara, a gente reconhece, né? E às vezes eu tento me esconder um pouquinho, aí na rua eu falei, agora de máscara ninguém vai me reconhecer, né? Às vezes eu preciso caminhar um pouquinho sem alguém parar, Deus te mandou aqui, pastor, e pega 1 hora, e eu falei, não, Deus só falou com você, eu não estou sabendo de nada disso. E aí eu botei a máscara no início, né, da exigência, e começaram a me reconhecer de costas. Eu falei, gente, como é que será que tem uma coisa muito diferente na minha cabeça atrás? Então, é uma bênção ver vocês aqui de máscara e reconhecer vocês todos, e uma bênção saber que há tanta gente acompanhando a gente em casa. Nós ganhamos muitas pessoas, para além do que já tínhamos, por causa desse alcance da internet. Então, muita gente de outros lugares, daqui de Niterói, estão nos conhecendo, pessoas que estão assistindo e dizendo, quando eu puder, eu vou à igreja, eu quero estar com eles, eu quero conhecê-los, porque passaram por grandes crises e encontraram nesse canal um conforto para o coração. Então, muitos preconceitos caíram, muita má vontade foi deixada de lado, e as pessoas perceberam, por que eu não estou ali com eles, por que eu não estou aqui tão perto da minha casa? E também muito feliz por pessoas que estão nos acompanhando de tão longe. Queridos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Nós vamos ler do verso de número 10 ao verso de número 15, essa passagem linda que fala da história de um grande homem de Deus que tem muito a nos ensinar. Gênesis, capítulo de número 28, verso 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Só até aqui. Vamos orar. Deus, acabamos de ler uma passagem linda, repleta de promessas que se cumpriram na vida de um homem absolutamente comum, como Jacó. E nós somos pessoas comuns. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, com as nossas vidas falhas, enfrentando uma crise mundial, enfrentando uma doença para a qual ainda se busca soluções, e que em nome de Jesus, nesse tempo de incertezas, nesse tempo de angústias, essa palavra traga conforto ao nosso coração, que ela entre de maneira forte em nossa alma, e que a gente lembre mais uma vez de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que não muda, que continua com o absoluto controle sobre todas as coisas, sobre todos os tempos. Em nome de Jesus, oramos para que esse culto seja uma bênção, continue sendo uma bênção. Que o Senhor abençoe agora o momento da reflexão, abençoando o mensageiro, abençoando aquele que ouve a mensagem aqui dentro. É tão bom ver essas pessoas aqui de novo, é tão bom ver esses rostos outra vez, e é muito bom saber que há muitas pessoas em casa agora também esperando a sua palavra. Invada os nossos corações, ó Deus, e levanta o seu povo aqui, traz novos convertidos a Ti, que o Senhor regenere coração de pedra e que o Senhor ilumine coração convertido, que a obra do Espírito Santo seja dupla de regeneração e iluminação, regenerando o perdido e iluminando o crente. Em nome de Jesus oramos, com a certeza de que o Senhor está conosco, meu Deus. Amém. Amém. Queridos, como eu falei, você deve estar perguntando aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um banquinho. Por quê? Porque eu estou ficando velho. Então eu preciso desse banco, porque vocês não sabem como eu saía daqui depois do terceiro culto de domingo, né? Precisando de uma segunda sabática. Então vamos aqui preservar a coluna do pastor. Nós
olhamos para o livro de Gênesis e encontramos as origens, a origem do mundo, a origem do povo, a origem do cosmos e a origem da história de um grande povo que é o povo de Israel, ou o povo de Jacó, porque Israel é o nome que Deus dá a Jacó depois de uma experiência espiritual incrível em que ele se apega a Deus de tal forma e diz: eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. E Deus ali faz uma obra de transformação profunda na vida daquele homem. E a história de Jacó é bonita, é poderosa, porque é uma história de verdade, não é um mito. Não é uma história que conta apenas as virtudes de uma pessoa. É a história de uma pessoa que vem de uma família com complicações. É a história de um homem que se enfiou em complicações. É a história de uma família confusa. É a história de uma família que não se entende, uma família que se divide, uma família que tem problemas sérios na frente, como vocês verão daqui a pouquinho. Ou seja, Jacó é tão próximo a nós que faz com que a história dele seja para nós uma história muito pessoal. E eu gosto demais embora eu não esteja fazendo regularmente a minha devocional aqui no livro de Gênesis, voltei para cá por causa da devocional que estou fazendo lá em Jeremias. Tive que voltar a Gênesis e acabei ficando um pouco estacionado aqui no livro de Gênesis. E há algumas afirmações, assim, no meio de uma história, como se não tivesse tanta importância. E o que está acontecendo comigo é que essas breves citações, de um breve trecho de uma oração, pegam o meu coração e Deus tem me mostrado o significado por detrás daquilo, o peso de tudo aquilo, de maneira que a gente vai vendo que a Bíblia é um livro inesgotável de sabedoria e aprendizado. Textos que a gente lê e relê e que assumem uma nova força para a nossa vida. E como eu já disse aqui para vocês, a história de Jacó é a história de uma família conturbada. Ele e o seu irmão tiveram sérios problemas por causa da criação equivocada, errada, que ele recebia em casa. Nós encontramos aqui brigas familiares muito grandes na história de Jacó, falta de sabedoria na hora de educar os filhos. A Bíblia diz que o lar era dividido. Isaac gostava mais de Esaú e a mãe, Rebeca, a esposa de Isaac, gostava mais de Jacó. A Bíblia diz que Esaú escolhia para si mulheres que tiravam sono de seus pais. A Bíblia diz que as esposas que Esaú tomava eram mulheres muito difíceis, e isso trazia muito desgosto para os pais. E agora nós encontramos a casa dividida, o filho preferido de um, o filho preferido da outra, e isso a gente sabe que tem um potencial de destruição muito grande na família, essa preferência não escondida. E isso foi aumentando ainda mais aquele clima ruim que havia entre eles, até que, instigado por sua mãe Rebeca, Jacó, ele é levado a roubar o que por direito era do seu irmão Esaú, a primogenitura. Ele já tinha aberto mão da primogenitura por causa de um prato de lentilha, e agora, na hora que o pai, por assim dizer, o agente cartorial, vai de fato entregar a herança, ele dá um golpe no pai, veste pelo de animais. O pai pergunta: a voz é de Jacó, mas porque o pai estava já cego, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú, está até com o cheiro dele. E aí aquela trama, a Rebeca por trás. Vocês imaginam, gente, isso na Bíblia? Isso na Bíblia. Você fica chocado quando vê a mulher dizendo para o filho: vamos tomar isso de seu irmão, porque o seu irmão não sabe constituir família, o seu irmão escolhe mulheres muito ruins. E, gente, desde sempre havia uma promessa para que a descendência de Abraão fosse uma descendência abençoada. A preocupação de Rebeca é que aquilo não se perdesse. No caso do antepassado, do pai de Isaac, Abraão, que família poderosa, né? Alguém encontra com Jacó e diz: eu sou neto de Abraão. Ah, neto de Abraão, filho de Isaac. Meu Deus do céu, era uma família muito poderosa. E quando na correria para ter filho, Abraão é instigado por sua mulher Sara a ter um filho com Agar, uma escrava, e o garoto cresce e Agar começa a desprezar a sua senhora e começa a maltratá-la, a fazer bullying, por assim dizer, com a sua senhora. Ela percebe então que aquilo era uma trama, até que ela tem Isaac. Ela diz ao seu marido Abraão: manda Sara embora com Isaac, porque a descendência embora com Ismael, porque a descendência virá com Isaac. Você já se perdeu, você não sabe nem mais de quem eu estou falando, porque é tanta gente nesse livro. Mas a verdade é que a preocupação de Sara era com a legitimidade da herança que Deus tinha para aquela família. E agora, Rebeca, não estou dizendo se ela estava certa ou errada, ela está pensando no futuro
da sua família, porque as famílias que viriam da junção, das péssimas escolhas que Esaú vinha fazendo, e me parece que de fato Esaú era muito pouco preocupado com o bem-estar de seus pais, a Bíblia vai dizendo então que essas tramóias vão sendo feitas, e agora, quando Esaú descobre, chega em casa para preparar a comida que o pai havia pedido, que o pai já tinha comido até a sobremesa, ele diz: pai, eu trouxe o seu almoço. Como assim, meu filho, você trouxe o meu almoço? Eu já almocei o que você fez para mim. Pai, eu não fiz nada para você. Como não, Esaú? Você esteve aqui, passei a mão no seu braço. Não fui eu. E aí vem o choque. O que aconteceu? Aí eles descobrem: Jacó não é mole. Ele veio aqui e não tem como eu reverter o que já fiz. E naquele momento, Jacó, com a sua mãe Rebeca, começam a ouvir coisa do tipo: Esaú está furioso e está se consolando com a ideia de matar o irmão. O que é ruim ficou pior. Ficou muito pior, porque agora há uma jura de morte. Assim que papai for enterrado, eu vou acabar com a raça do meu irmão. E a Bíblia diz isso lá no verso de número 42 do capítulo... Não vai aparecer porque eu não pedi para projetar esse texto. A Bíblia diz o seguinte, no capítulo 27, 42. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse... Eram gêmeos, tá? Mais novo, ele disse: Esaú está consolando-se com a ideia de matá-lo. O que traz conforto? Esaú estava furioso. O que é que confortava, o que é que tranquilizava ele? O fato de um dia ele poder acabar com a vida do irmão. Está ruim o ambiente, não está, gente? Está um pouco tóxico, né? Na moda de hoje, não vejo a hora de poder cancelar meu irmão, literalmente, né? Aliás, o primeiro cancelamento da história que aconteceu foi Caim matando Abel, né? Cancelou literalmente o coitado do irmão. Bom, e olha o que ela diz no verso 43. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente. O filho que ela tanto amava, o filho que ela tanto protegia, é agora obrigado a fugir do lugar da família para que não fosse morto. O filho que ela quis ter perto dela agora, por causa de uma trama muito mal elaborada, que Deus usa de uma forma incrível depois, é agora chamado a fugir. E no início da vida, agora, de uma nova etapa, Jacó se vê numa situação muito difícil. Ele agora é um fugitivo, ele agora é um homem solitário e pobre. Ele, como diz em outro texto mais à frente, ele olha para trás, já próspero, já rico, poderoso, ele olha para trás e ora a Deus dizendo: Senhor, quando eu saí de casa eu tinha apenas um cajado, agora tenho 2 caravanas, tenho 2 grupos enormes, o Senhor me abençoou. Mas ele sai pobre, com esse tal cajado, com pouquíssimo no bolso, fugitivo, morrendo de medo. Jacó tinha a ideia de que essa nova jornada seria muito perigosa, seu destino era num lugar diferente do seu, e a terra natal foi deixada para trás por causa das ameaças de seu irmão. O coração desse homem estava lotado de medo. O coração desse homem estava cheio de incerteza. Qualquer um aqui de nós, não vou dizer qualquer um, porque seria muito ousado da minha parte, mas acho que a maioria de nós poderia dizer: eu tenho medo do novo, é arriscado, eu não sei o que vai encontrar. Por isso que a gente opta muitas vezes pelo conforto de ficarmos onde estamos, estagnados. Ficamos naquela zona de conforto, porque dar um passo rumo ao que não se tem, rumo ao que não se sabe, é uma coisa que deixa a gente inseguro. E agora ele não deu um passo, ele foi empurrado. Ele não planejou: olha, eu vou fazer isso quando tiver tantos anos, e depois quando tiver tanto dinheiro guardado eu vou dar esse passo. Não, ele foi jogado para fora, por causa dos planos equivocados, por causa do plano mal elaborado de sua mãe. E antes dele dar prosseguimento a essa jornada, ele vai a um lugar, caminha até um certo ponto, o dia se põe e ele diz: eu vou dormir um pouco, eu vou descansar um pouco. Ele pega uma pedra, faz de travesseiro, apoia a cabeça e tem um sonho. Aliás, o livro de Gênesis é o livro dos sonhos. José entra nessa história para interpretar sonhos. E aqui, neste sonho, ele tem uma visão incrível, ele tem um entendimento das coisas, e nesse sonho ele vê uma escada, como se vê no hebraico, degraus, mais do que uma escada dessas de madeira, é a ideia de um degrau após o outro, e esses degraus iam até o topo, até o céu, e do céu ao chão
nesses degraus, anjos subiam e desciam, os mensageiros de Deus subiam e desciam, e junto dessa escada estava Deus, que lhe fez 4 promessas. Eu quero ver com vocês quais foram essas promessas que Deus fez a esse grande homem de Deus. Primeira promessa que Deus faz a ele é que ele, o próprio Deus, viajaria com Jacó. Primeira promessa, Deus prometeu que viajaria com Jacó. Vejam comigo o verso de número 15, como é que começa o verso 15? Eu estou com você ou contigo. Eu estou com você. Isso aqui, queridos, não pode ser visto de qualquer maneira, a gente não pode passar rapidamente os olhos, porque aqui estamos diante de um homem que estava simplesmente apavorado. Aqui estamos diante de um homem que foi empurrado por causa dos problemas da sua família para uma jornada perigosíssima. Não era como nos dias de hoje, que poderia chegar na rodoviária, pegar um ônibus com ar-condicionado, no aeroporto, pegar um avião, ir para um lugar, ficar num hotel. Não era nada disso, era uma terra perigosa. A própria viagem em si era perigosa. Todas as dificuldades climáticas, todos os perigos de salteadores, ladrões na estrada, toda a sanguinolência do mundo antigo que a gente conhece, todo o requinte de crueldade, estava tudo isso ofertado a ele, nesse cardápio de ameaças. E agora, no meio de uma jornada perigosa, na verdade não, no início de uma jornada perigosíssima, ele estava aqui, tomado de medo, longe de sua mãe Raquel. Evidentemente que a mãe é, na vida das pessoas, uma pessoa de conforto. De modo geral, a ideia materna, a ideia da mãe, eu sei que cada um tem sua experiência, pode ser que você diga, tudo menos conforto. Minha mãe é adrenalina pura. A gente pensa na história nossa, é sempre muito ruim. Mas de modo geral, a mãe representa esse lugar de acolhimento, de aninhamento, de sentimento. E o pai, de modo geral, apresenta essa ideia de rumo, de lei, de força, e isso é por muitas razões, pela estrutura física, pelo tom de voz, uma série de coisas. Então é evidente que ele sai de um ninho, é evidente que ele sai de uma proximidade que ele era muito confortável, o contato com a mãe. Deixa para trás o seu pai Isaac. O Isaac era um homem muito poderoso. Isaac era um peregrino. Isaac era um homem viajante, não tinha endereço fixo e que foi sendo abençoado por Deus e foi enriquecendo a tal ponto que Abimeleque, rei dos filisteus, preocupado com o tamanho do grupo de Isaac, diz o seguinte: eu quero entrar em acordo com você. Assim como eu fui bom contigo e não te fiz mal nenhum, eu vejo claramente que Deus está com você e te abençoa em tudo. Eu quero que você me prometa que você me tratará do mesmo jeito. Então, ele sai de dentro deste lugar que, militarmente falando, era seguro. E o pai, ele não era filho de um escravo de Isaac, ele era filho de Isaac. Ele tinha acesso a todo o patrimônio do pai. Ele deixa para trás o seu pai, que era uma figura respeitada, uma figura política, uma figura militar, uma figura social com muita força. Deixa para trás o ambiente de segurança de tudo isso, deixa o seu clã ir sozinho, empobrecido, jurado de morte, rumo ao incerto, ele se deita para dormir. Sabe-se lá Deus como? Com a cabeça a 1000 por hora. E nesse cenário, deitado sobre uma pedra, um homem que sai de uma cama confortável e vai agora ter como teto o céu, e Deus, nesse ambiente absolutamente hostil e simples, se revela a ele. Nesse contexto assustador, Deus aparece para ele de modo inconfundível. Quando ele acorda assustado. Quando ele acorda, ele não acorda como quem acorda de um pesadelo. Ele teve uma visão profética. Deus falou do futuro com ele. E ele disse o seguinte: eu estava na casa, no templo de Deus e nem sabia. E depois daquela experiência poderosa, absolutamente mística, ele pega a pedra e diz: isso aqui vai ser um memorial. E faz uma oração: se este Deus me acompanhar na ida e na volta, ele será o meu Deus. Ele acorda com a certeza de que Deus havia entrado na sua história. E enquanto ele está desligado do mundo consciente, Deus mexe com ele, faz ele acordar com a certeza de que Deus estava presente ali. E a primeira coisa que Deus diz, a primeira promessa que Deus faz a ele, um homem que tinha sido expulso de todo esse lugar de conforto,
por causa das confusões que ele e a mãe dele se meteram, é essa: eu vou viajar com você. Essa estrada é perigosa? É. Essa estrada pode te matar? Pode. Você não tem certeza de nada? De fato, você não tem certeza de nada, mas eu quero te dizer que eu andarei um passo após o outro do seu lado. Que diferença isso faz para a nossa vida, queridos? Por quê? Quando ele diz: eu sou o pai do seu avô Abraão, eu sou o pai do seu pai Isaac, eu sou Deus, do seu pai Isaac, sou Deus do seu avô. Sabe o que ele está dizendo? Você que é da plena já sabe disso. Quando a Bíblia diz que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, só em Deus ser Abraão e Isaac já é uma prova do milagre de Deus. Abraão era um homem de idade que não podia ter filhos, casado com uma mulher estéril. Vocês lembram disso? Deus chama Abraão e diz: eu vou fazer de você o pai de uma nação. Mas como se eles não podiam? Só se houvesse um milagre. E houve milagre. E Abraão teve vários filhos. Quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo o seguinte: eu sou o Deus do milagre. Eu sou o Deus que dá filhos a mulher estéril. Eu sou o Deus que realiza o impossível. Então ele está dizendo para o Jacó: Jacó, você está com medo? Você está preocupado? É motivo mesmo para você ficar preocupado. Mas eu quero dizer que eu sou o Deus do seu avô e você hoje é prova concreta de que eu sou poderoso. Porque você só pode dizer que Abraão é seu avô porque eu dei a Abraão e a Sara a capacidade, a sua avó, de serem pais. Isso traz conforto. É para você olhar para o seu filho que quase morreu. Vamos imaginar que seu filho se chame Marcos. Marcos foi para a UTI, Marcos sofreu um acidente, sofreu uma doença, ele quase morreu, mas Deus o ressuscitou. É para você dizer: este é o Deus de Marcos. É para você olhar para a tua empresa que quase quebrou e você salvou pela graça de Deus, e você dizer: este é o Deus da empresa tal. Porque quando você aponta para esses marcos, você não está apontando para o marco nem para a sua habilidade, você está apontando para o marco do Deus Todo-Poderoso que fez um milagre na sua vida. Quando o povo judeu olha para trás e diz: o nosso Deus é o Deus de Abraão, e olha para trás e vê o holocausto, e eles sobrevivem e saem mais fortes, é porque de fato eles são o povo do Deus de Abraão. E Deus prometeu que aquela nação existiria até o fim das estrelas. Que diferença faz saber que no meio dessa pandemia, o Deus que fez Isaac, um sujeito peregrino, que não tinha residência física, não tinha castelo, não tinha muralhas, se tornasse um homem temido por reis. E o rei diz: é claro, é evidente que Deus é com você, e eu estou morrendo de medo de você entrar em combate comigo. Então vamos fazer um acordo? Vamos combinar que não vamos nos atacar? A ideia de Abraão não era construir um exército, era ter uma família. Mas acabou tendo exército. Porque Deus nos surpreende, nos dando mais do que a gente pede, do que a gente imagina, do que a gente pode calcular. Não é assim, gente. Bastaria pão e água. Mas não é assim que a gente vive. Deus, quando faz uma promessa, dá um esboço. Eu trabalho com esboço aqui, são vários pontinhos para eu não me perder. Mas o sermão é muito mais do que isso. Se eu fosse ler esse esboço, eu não gastaria 2 minutos, muito menos. Então, quando Deus diz: eu vou te abençoar, é um esboço que vai ser preenchido por muitas surpresas maravilhosas de Deus. Por quê? Porque Deus viaja com a gente. Deus viaja comigo e com você, nesse mundo perigoso, anda lado a lado. E sempre que o medo estiver à porta, a gente tem que lembrar: Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que fez isso, isso e isso. É o Deus disso. Você precisa lembrar quem é este Deus. Quando Ele diz: eu sou o Deus assim, é porque Ele está lembrando das coisas que Ele é capaz de fazer. Segunda promessa: Deus prometeu que cuidaria de Jacó. Não só que andaria, mas que cuidaria. Você conhece gente que está do teu lado, mas não faz nada por você? Acontece. A pessoa não tem nem obrigação, está do meu lado, não me ajuda. Eu ouço mulher dizendo: meu marido não faz nada, está do meu lado, mas não faz nada. Anda comigo, está para cima e para baixo, não faz nada. Nem estacionar o carro ele estaciona. Ia falar miserável, mas ia ficar muito pesado para esse domingo. Isso é abençoado, né? Deus prometeu que viajaria com Jacó. E Deus prometeu que cuidaria de Jacó. E eu quero a sua atenção máxima aqui.
Vejam comigo o verso 15, está tudo num verso só. Eu estou com você e cuidarei de você. Ele estava dormindo. E nesse momento de total entrega, porque quando você dorme, você se entrega, você abre mão de todas as vigílias do mundo consciente, você se entrega ao torpor do descanso. Deus então toma e diz: eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, e você é um milagre que eu operei na vida de sua avó Sara e de seu avô Abraão. Eu quero dizer que eu vou com você e vou cuidar de você. O cuidado de Deus por seu povo é um dos temas mais lindos da Bíblia. E normalmente o cuidado de Deus é estudado na teologia reformada dentro da doutrina da providência de Deus, que fala do governo de Deus. A providência de Deus é a maneira como Deus governa os céus e a terra, e tudo que absolutamente acontece está debaixo do seu propósito soberano, de maneira que ele faz todas as coisas cooperarem, tanto para o nosso bem quanto para a execução dos seus desígnios, estabelecidos antes da fundação do mundo. Então a gente vai vendo que nos planos de Deus, o povo de Deus tem um lugar especial. O povo de Deus tem um lugar de atenção especial. Deus cuida de todo o universo, Deus cuida de todos os homens e mulheres com amor, mas do seu povo, Ele cuida de modo especial, que na teologia reformada chamamos de graça especial. É o caminho através do qual o Espírito Santo atua em nossa vida com fins salvíficos. Não é na vida de todo mundo que todas as coisas cooperam para o bem. É apenas na vida daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus olha para o mundo e encontra no mundo um povo que precisa de amor e ama a todos. Mas Ele olha para o seu povo e sorri. E diz: esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Então quando a gente fala do cuidado de Deus, a gente fala de uma doutrina muito importante, muito bonita para nós. Muito cara. Mas é bom a gente lembrar o que significa o verbo cuidar. O verbo cuidar no latim é cogito, de cogitar. Cogito significa remoer no pensamento. Cogito, cuidar. Cogito significa remoer no pensamento, pensar, meditar, projetar na mente, preparar na mente. O que eu quero enfatizar é que cuidar, antes de ser uma atitude, é uma reflexão. Porque a gente pensa que cuidar é fazer isso aqui. Peraí, eu vou cuidar do púlpito, vou botar aqui. Eu vou cuidar aqui desse equipamento, vou botar aqui. Eu vou cuidar desse banco, vou botar aqui. Não. O cuidado, originalmente, é uma reflexão. Cogito. Quando Deus diz a Jacó: cuidarei de você, Deus está dizendo o mesmo que eu o terei, Jacó, na minha cabeça, todos os dias. Eu pensarei no seu bem todos os dias. Isso não é espetacular, gente? Porque não é assim que a gente pensa em filho o tempo todo? O filho casa, a gente continua pensando no filho. O filho tem filho, a gente fica pensando no filho e no neto. Eu não, ainda não, porque não tenho neto. Porque a gente ama. A gente pensa o tempo todo nas coisas que a gente gosta. Então Deus está dizendo: eu vou com você, mas não vou me distrair. Eu cuidarei de você, eu pensarei em você, eu pensarei nos planos que vou executar na sua vida. Você estará na minha cabeça o tempo inteiro, Jacó. Isso não é espetacular? Quando um filho de Jacó é colocado na cadeia, injustamente, Jacó tinha achado que ele estava morto. Ele interpreta o sonho do copeiro de Faraó e do copeiro e do padeiro de Faraó. E os dois tiveram sonhos muito ruins, e ele interpreta o sonho do sujeito que sobreviveria e o sonho do outro que seria morto. O que sobreviveria, o copeiro, o mordomo, antes dele sair, está o sujeito na prisão, feliz da vida, porque o sonho que teve bateu de fato com o que José falou. Ele está lá fechando a roupa dele, aquele barulho de fechecler, fecha uma bolsa da Nike, bota no ombro e diz: eu estou indo embora, José, muito obrigado por tudo. José: está ótimo, mas faz uma gentileza. Pois não, ele vai e bota a bolsa em cima de um banco. Minha Bíblia tem vários detalhes. E diz o seguinte: quando você estiver de volta lá no palácio, próximo de Faraó, lembre a ele, peça a ele meu favor, diga que eu estou aqui injustamente, interceda por mim. Ele diz, pega nos ombros de José e diz: José, pode ter certeza, assim que eu puser meu pé lá, eu vou falar de você. Obrigado, querido. 2 anos se passaram, o cara esqueceu de José. Ele esqueceu e José está lá varrendo. Sujeito ingrato, não lembra de mim. Até que Faraó tem um sonho, e ele diz, bate na testa: ah, meu pai, hoje eu me lembro dos meus pecados.
Tem um sujeito lá, coitado, que está preso, a situação dele é essa, ele interpretou, bateu direitinho. Nesse período, confesso a você que eu nem lembro mais porque eu estou contando essa história de José. O inimigo está furioso, está mexendo com a minha cabeça aqui. Eu vou lembrar. Ou faça a aplicação que você quiser, do sonho, fique à vontade para você usar do jeito que você quiser, tá bom? Freestyle, você fica à vontade aí. Tá, eu vou pensar nisso, então faz essa gentileza. Eu cuidarei de você, eu vou pensar em você o tempo todo. Não é bom a gente olhar para essa pandemia, olhar para o nosso emprego, olhar para o nosso negócio, olhar para o nosso casamento comprometido, olhar para as perguntas sem resposta, olhar para as coisas que nos oprimem, olhar para as coisas que não têm solução, olhar para as coisas que a gente não sabe como resolver, olhar para o alto e saber que Deus está cuidando de nós, porque Ele disse que te acompanharia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, desse tempo, dessa história, dessa era. É muito bom a gente saber que este Deus que anda do nosso lado pensa em nós. Como você pensa em solucionar o problema de um amigo, como você pensa em ajudar uma pessoa, como você pensa no bem de alguém. Deus está o tempo inteiro com o seu povo em sua cabeça. Deus já sabe de tudo que a gente não sabe. E Ele ainda diz uma coisa incrível, com essa mente onisciente de Deus, Ele olha para um sujeito pobre, fugitivo, criminoso e solteiro, e diz assim: você vai ser pai de muita gente, nem mulher o cara tinha. E Deus está dizendo: você vai ser pai de muita gente. Ninguém pode saber quantos judeus já ocuparam esse mundo. Ele falou: ninguém vai conseguir contar sua descendência. Vai ser tão improdutivo quanto tentar contar os grãos de areia do mar, ou as estrelas do céu. O nosso Deus é o mesmo Deus. O meu Deus, o Pai de Jesus Cristo, é o mesmo Deus de Jacó. E a gente não pode ter dúvida alguma quanto às promessas de Deus, porque basta a gente olhar para a cruz. Ele prometeu que este mundo caído teria uma salvação. Ele prometeu que pessoas como eu e você, confusas, perdidas, que criam problemas para si, que criam intrigas, que criam confusões ao longo da vida, que se enfiam em enrascadas. Ele prometeu que viria este mundo na pessoa do seu filho, e esse filho passaria por tudo que passou, e hoje está sentado à direita de Deus, governando os céus e a terra. Se houver alguma dúvida quanto ao seu futuro, você precisa ter a certeza de que Jesus ter vencido a morte é a certeza da sua vitória, e que você está sempre na mente de Deus. Eu estou sempre na mente de Deus. Terceira promessa, a penúltima promessa. Deus prometeu que daria vitória a Jacó. Ele prometeu que faria Jacó vencer. Vejam comigo o verso 15 ainda. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que você vá. E às vezes a gente se desgarra de Deus e vai para um lugar ruim, Deus vai com a gente. Tá? Não tem essa história de: eu vou entrar nesse lugar, Deus está lá fora na calçada esperando você sair. Isso é ridículo. Ele vai com você. Vai ser um desprazer para Ele ver você comendo comida de porco. Mas Ele está lá. É o Deus presente. É o Deus que não separa de nós. E agora Ele diz: onde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Ele está com a confusão fresca, está tudo quente ainda, está tudo pegando fogo. E mal ele põe o pé na esquina, Deus diz o seguinte: você vai voltar para cá. Aí vem as questões: mas Esaú está aqui, eu fiz muita besteira nesse lugar, eu queimei a minha possibilidade de ser feliz aqui, eu destruí muita gente. Como assim? E Deus diz: eu o trarei de volta. E não foi só, queridos, trazer de volta. Ele está aqui, ele foi lá e voltou. Ele voltou diferente, ele voltou maior, ele saiu pequeno e voltou grande, ele saiu humilhado e voltou exaltado, ele saiu sem Deus no coração e voltou convertido a Deus. Saiu Jacó e voltou Israel. Saiu sozinho e voltou cheio de gente. Na cabeça de Jacó, esse era o começo do fim do seu tempo na terra natal. Viveria para sempre longe de todo mundo.
As promessas de vida abundante numa terra com os seus parentes havia se esgotado, mas agora Deus entra na história e diz: você vai voltar para o lugar e será bem sucedido onde tudo deu errado. Onde tudo deu errado. Onde muita coisa aconteceu na sua vida e muita coisa ruim aconteceu na sua vida, você vai voltar para lá, para ser honrado. Vejam comigo os versos 13 e 14, o que é que dizem desse mesmo texto. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Imagine o cenário, está deitado no chão, não está na cama do pai Isaque, não está na casa rica, deitado com uma cabeça numa pedra, na terra, num lugar árido. Ele diz: esse solo que hoje te serve de cama, eu vou te dar. Seus descendentes na terra a qual você... Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Queridos, olhem só, aqui está um sujeito que fez besteira, aqui está um sujeito que pisou na bola, aqui está um sujeito que lambuzou toda a história da família, que enganou o pai, enganou o irmão. Aqui está um sujeito que valia pouco, moralmente falando. E Deus então pega e diz: eu vou fazer de você uma bênção. E todas as famílias da terra serão abençoadas por você e sua descendência. Queridos, por qual dos descendentes de Jacó nós somos muito abençoados? Jesus. Jesus é descendente de Jacó, vem dessa família. E muitas famílias de todo o mundo são abençoadas por causa da descendência desse sujeito. E ele é feito homem honrado nessa terra de onde ele saiu com tanta confusão. Saiu de lá como criminoso, jurado de morte, e volta para lá transformado em Israel. Queridos, às vezes a nossa vida chega a um ponto em que a gente diz: acabou, esgotou, não tem mais saída para mim. Não tem mais saída para mim. Quando eu era adolescente, quando eu tinha lá meus 16 anos, eu estava no ápice dos meus sofrimentos familiares. Ápice. Muita dificuldade. Vocês que são da Plena, não liguem em outro canal. Já vi essa história, vou pensar em outra coisa. Fica um pouquinho aqui comigo. Muitos e muitos sofrimentos, muitas questões, muitas durezas, muita dificuldade financeira, problemas sérios com meu pai, muito sofrimento. E um adolescente já sofre porque é adolescente. A adolescência é uma tormenta hormonal que faz o adolescente ficar absolutamente confuso em muitos momentos. Tudo é muito dramático, intenso, em virtude dos hormônios que atacam a sua cabeça. Junto disso havia um contexto de confusão muito grande, causado por um pai muito distante, diferente, ruim, mão pesada, uma coisa horrorosa. E no meio de tudo aquilo, no meio de todo o desespero, eu olhava para o futuro e pensava: o que vai ser da minha vida? Muita humilhação, muita humilhação. Apesar de ter um pai rico, apesar de ter um pai dono de clínica, um médico bem-sucedido, ele era absolutamente avarento. Cortou a pensão que dava à minha mãe pela metade, sem aviso prévio. De uma hora para outra ficamos com metade, tivemos que viver daquela forma. O dinheiro acabou, não tínhamos nem para comer. E eu me lembro de ir pedir fiado nas quitandas que eu podia. E eu dizia: sou filho de médico bem-sucedido, médico que tem carros caríssimos, médico isso, por que eu tenho que passar por isso? E aí eu vou contar aquela história que você já ouviu e dá pena do Fabrini. Voltando de uma quitanda com um pacote com batata, laranja, um monte de coisa, que era o que tinha para comer. Passo em frente ao Pio XI. Quem lembra do Pio XI na Otávio Carneiro? Colégio Pio XI. Colégio lindo. Que foi derrubado para dar lugar à loja Líder ali na Otávio Carneiro. E lembro que ali na frente eu devia ter 16 anos de idade. O saco estourou, gente. O saco estourou, foi batata para todos os lados. Aquela batatada. E falei: gente, na frente de São Vicente, na frente do Pio XI, na hora da saída, um monte de menina ali. E elas me ajudaram, louvado seja Deus pelas mulheres. Elas me ajudaram. Os garotos não devem ter rido e tudo. E elas ficaram com pena de mim. E eu, segurando o passo que pude, elas foram botando batata, laranja, batata. E na minha cabeça era: porque eu tenho que passar por isso. Os meus amigos que têm pai médico vão para a Disney, vão para tudo que é canto, e eu vou ali na quitanda pedir fiado.
Porque eu me sentindo humilhado. Minha mãe tinha que ir na escola e conversar com o diretor. Meu filho pode entrar para assistir aula com 5 meses de atraso de escola. E o doutor Arani, dono do Oswaldo Cruz, dizia, claro, pode entrar, você não vai deixar seu filho de fora. Tendo que administrar todas essas questões no meu coração, minha mãe fazendo o possível e o impossível para que a gente pudesse ter uma vida digna, para que eu fosse um homem decente, para que minha irmã fosse uma mulher decente, do jeito dela, ela foi tentando, se esforçando, e eu ia vendo aquilo tudo acontecendo, falei, meu Deus, é muita humilhação, é muito ruim passar por isso, meu pai mal. Eu entro numa igreja, começo a ouvir falar de Jesus, vou para casa, encontro uma Bíblia velha, que acho que foi da minha avó Aurora, começo a ler aquela Bíblia, e Deus começa dizendo, eu vou te honrar, na terra em que você foi humilhado. Eu vou fazer você honrar meu nome. Multidões virão ouvir o que você tem para dizer. Eu falei, o que eu tenho para dizer? E eu comecei a ouvir aquelas coisas, aquelas promessas de cuidado e de um futuro honrado, e eu não acreditava, porque eu nem conhecia esse Deus, não tinha nem aceitado Jesus. Eu ia num culto aqui, outro não, um sim, um não, um sim, um não, mais no mundo que na igreja. E Deus dizendo, eu vou te usar, eu vou te honrar. Você vai ser um instrumento de honra para o meu nome. Eu falei, meu Deus, mas como? Os anos foram passando, Deus foi se revelando, Ele foi me mostrando o plano, Ele me deu um esboço. E uma semana após a outra, Ele ia falando do esboço. E eu fui dando um passo atrás do outro, e hoje estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aí, estamos aqui. Centenas de milhares de pessoas já foram abençoadas pela Igreja Plena de Caraí. Estamos mandando dinheiro para Bolívia, para Oriente Médio, não posso dizer o país. Estamos mandando dinheiro para o Chile, para Itaguaí, no Rio de Janeiro, para vários lugares. Para o Morro do Estado, Morro do Bumba. Nós estamos aqui. Por que tudo deu certo? Porque Deus resolveu cuidar de mim. Eu posso dizer, queridos, que eu sei o que é Deus dizendo, eu tenho você na minha mente. E sabe o que acontece? Eu esqueço das coisas, você esquece das coisas. E de repente, pula uma bênção na minha frente. Eu digo, eu nem lembrava que eu tinha pedido isso. E Deus vem ao meu coração dizendo, mas eu não esqueci que eu te prometi. Eu não esqueci que eu havia te prometido. Em todos estes anos eu posso dizer, Deus é fiel. Deus é poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo que dá certo em nossa vida. A vida dá certo a despeito de nós. Eu sou como Jacó, um fraco. Eu sou como Jacó, alguém que não merece a bondade de Deus. Quarta e última promessa, Deus prometeu que jamais abandonaria Jacó. Vejam o verso 15 que aqui diz, estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei. Não o deixarei. Um outro tema lindo que a gente encontra na Bíblia é a aliança entre Deus e o seu povo. A aliança que Deus tem com o seu povo é uma história antiga. Essa história de aliança é uma história bíblica. E nós encontramos na aliança algumas características, na aliança que Deus tem com o seu povo. Primeiro, a aliança que Deus tem com o seu povo é sempre uma iniciativa de Deus em direção ao homem. É sempre uma iniciativa, é algo que começa sempre da parte de Deus. É sempre um acordo entre duas partes. A aliança que Deus tem conosco é algo que procede dele. A aliança que nós e Deus temos é uma aliança de dupla responsabilidade. Deus é responsável por provisão, Deus é responsável por uma série de coisas que mantém a nossa vida, e nós somos responsáveis pela obediência que devemos a Ele, não com medo, mas por gratidão, tudo de bom que Ele faz. Nós nunca ficamos isentos de responsabilidade numa relação de aliança com Deus. Somos aliados de Deus e Deus é o nosso aliado. A aliança é uma coisa que gera esse vínculo contratual. Um outro elemento da aliança
é que é sempre um ato de graça e misericórdia da parte de Deus, porque Deus não é obrigado a entrar em aliança conosco e sim entrar em obrigações conosco. Deus não tem nenhuma obrigação de nos abençoar. Em Romanos a gente lê, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ninguém obriga a Deus a ter misericórdia. Então, quando Deus entra em aliança conosco, é por um ato de graça. E como a gente sabe, a graça é esse elemento que faz todas as outras bênçãos de Deus chegarem a nós. Porque Ele resolve tratar bem quem não merece, Ele pode ser bom para essa pessoa, Ele pode ser paciente com essa pessoa, Ele pode ser generoso com essa pessoa. Se não houver graça, se não houver essa primeira disposição em ajudar quem não merece, nenhuma ajuda vai chegar. Então, a graça é a mãe de todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. A gente não pode colocar as virtudes, os atributos morais de Deus em desequilíbrio, dizendo que a graça vale mais que o seu amor. Deus tem o que se chama de simplicidade divina. Nós estamos todos divididos, né? Nós temos o pensamento bom, o pensamento ruim, tudo é compartimentado. Em Deus é tudo uma coisa só, una. Em teologia reformada, a gente diz que nós, humanos, somos seres complexos. E Deus é um ser simples, por causa dessa unidade que existe em Deus. De maneira que quando Deus age com graça, na mesma medida vai a sua justiça, o seu amor. Deus age sempre com todo o seu ser em cada ato. Mas a graça de Deus é esta disposição de Deus primeira, que faz com que todas as outras bênçãos sejam possíveis na nossa vida. Então, a aliança que Deus tem com o seu povo é sempre um ato de graça e misericórdia. Graça em ajudar e misericórdia por compaixão por ver o nosso estado. Se eu não fizer nada, ele vai se acabar. E também, e o que eu quero destacar aqui, é esse aspecto da aliança de Deus, que é um instrumento eterno e indestrutível. A aliança que Deus tem com o seu povo não é uma aliança que dura por 10 anos, 20 anos ou por um século. É uma aliança eterna, indestrutível, incorruptível. Deus permanece fiel, ainda que sejamos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, é o que Paulo disse a Timóteo. Quando Deus entra em pacto conosco, quando Deus pactua alguma coisa conosco, Ele faz para sempre. O apóstolo Paulo escreveu que nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem coisas da profundidade, nem coisas das alturas, qualquer outra coisa, nada poderá nos separar do amor de Deus que está fincado, embasado, estruturado em Cristo Jesus. Essa é a segurança que faz a gente ter no coração por causa dessa declaração maravilhosa. E ele diz, eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu te trarei de volta a esta terra e não deixarei. Quando Deus promete ao seu aliado Jacó que não o deixaria, ele está dizendo que não é só até quando essas coisas se cumprissem, porque ele continuou com Jacó por muito tempo. Jacó precisou muito de Deus, porque depois disso ele passou por muito problema. Ele teve problemas com seu sogro Labão. Labão era pior que ele. Quando ele se desvincula de Labão, ele teve que fugir. Não dava para dizer, estou indo embora, vamos acertar as nossas coisas. Ele teve que ir embora, ele fugiu. E no meio do caminho, Labão foi atrás dele, dizendo, que história é essa? Sempre fui honesto com você, o famoso 171. Uma lábia danada. Sempre foi muito bom, você sabe como eu te tratei. Ele falou, não. Você mudou meu salário 10 vezes. Me prometeu uma filha e deu outra, me fez trabalhar não sei quantos anos, você me enrolou. Ele teve que se defender de Labão, um problema sério, delicado, e ele vai embora, convence o sogro e parte. Ele precisou de Deus para enfrentar as dificuldades na casa do seu familiar Labão, que era familiar dele. Ele precisou do Deus aliado quando teve que enfrentar o seu irmão. Quando ele volta para a terra, ele sente, é a hora de voltar para a minha terra. E no caminho ele vai pensando, meu Deus, eu vou encontrar Esaú. E a Bíblia diz que Esaú vinha com um exército contra ele, de centenas de homens. Ele falou, é o meu fim. E ele ora a Deus, faz a Deus uma oração linda e diz, quando eu sair daqui, eu saí com um cajado, agora volto com 2 caravanas. E o Senhor disse que cuidaria de mim, agora eu preciso que o Senhor cuide de mim. Ele então faz o seguinte, pega as 2 mulheres, bota em caravanas diferentes, fala, se matar uma, sobra outra. Olha que situação. Vamos botar aqui um grupo, outro grupo para lá, se espalha e deixa. E encheu Esaú de presente. Olha, leva o caminhão tal, leva o caminhão tal, leva o caminhão tal. E vai chegando. E Esaú, caminhão de presente, chegou caminhão, chegou um monte de coisa. É porque ele vai dizendo, eu vou aplacando a ira do meu irmão, até que eles se encontram e se reconciliam. Mas ele teve que enfrentar esse drama. Jacó teve que enfrentar um luto de quase 15 anos, porque os seus filhos pegaram José
o seu filho amado, filho da velhice, e o venderam para o Egito, só que não tinha como chegar em casa e dizer que vendemos o nosso irmão porque ele era muito chato e você tinha uma preferência enorme por ele. Nessa época patriarcal, o chefe do clã, o pai, não poderia ser contradito de forma nenhuma. E agora ele chegou em casa com uma túnica, dizendo, isso aqui é a túnica do seu filho, não é nem nosso irmão, é do seu filho. Alguma fera do deserto pegou. A Bíblia diz que ele ficou arrasado, deu aquilo como certo. José estava vivo, foi vendido e passou lá, muita dificuldade. Até ele reencontrar seu filho, foram quase 15 anos. Na vida de um homem idoso. E você sabe que uma pessoa de idade não conta anos, conta meses. E dependendo da idade, conta semanas. Não tinha muito mais o que viver. Enfrentou o luto de um filho, pela perda de um filho que ele amava profundamente. Jacó quase perdeu a sua família toda por causa da fome que atuava na terra e só havia comida no Egito porque José, seu filho, estava lá, abençoado. E ao longo desses imensos desafios, Deus esteve com ele. O Deus da aliança esteve ao lado dele. Queridos, onde eu quero chegar? A um ponto simples. Se estamos numa igreja evangélica, só estamos por causa da obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova viva de que Deus vive em aliança com o seu povo. O que eu quero trazer nesse último ponto é a convicção de que a nossa história não está presa aos elementos do tempo presente. A nossa pequena história está dentro da grande história de Deus. A gente precisa olhar para esse momento difícil, desafiador, e perceber que a nossa pequena história está ligada à grande história vitoriosa de Deus, que Deus tem uma aliança conosco. Isso precisa confortar o nosso coração. Então, quando você perceber o caos na sua casa, quando você perceber o caos nas suas contas, quando você perceber o caos na sua família, quando você perceber o caos ao seu redor, você precisa olhar para cima e dizer, a minha história não é isso aqui apenas. A minha história está dentro de uma história maior, de um Deus que tem uma aliança comigo. Isso ressuscita mortos. Isso restaura a nossa fé. Isso faz a gente querer levantar da cama. Isso faz a gente querer sair do quarto. Isso faz a gente querer trabalhar de novo. Isso faz a gente continuar andando. Manter o passo. Então nós precisamos olhar para todas essas promessas que Deus fez a Jacó. Jacó, eu vou estar com você. Jacó, eu vou cuidar de você, não vou me esquecer de você. Jacó, eu vou te dar vitória. E Jacó, eu jamais vou te desamparar e colocar o seu nome. É hora então de você ler o verso 15 e fazer o que eu faço de vez em quando. Estou com você, Fabrini. Eu faço isso quando o coração está muito apertado e eu vou nos meus textos prediletos que Deus fez promessas e boto meu nome lá no final. Eu sei que é para Jesus, eu sei. Se eu vou pegar empréstimo aqui, eu sei que é uma profecia messiânica, mas eu vou pegar para mim porque eu sei que é para mim. Eu estou com você, Fabrini, e cuidarei de você, aonde quer que você for, Fabrini. Onde quer que eu for, em qualquer momento, em qualquer situação. Eu o trarei de volta a esta terra, Fabrini. E não deixarei, Fabrini. Põe o seu nome, por favor. Estou botando o meu porque eu não sei o nome de todo mundo aqui. Ia dar um trabalho e acabar a tarde esse culto. Mas é importante que a gente saia daqui dizendo que o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó foi uma pessoa forjada nas fogueiras dos problemas. Jacó não veio de uma família perfeita, Jacó não veio de uma família bem ajustada, toda convertida, ele veio de um lugar confuso, ele fez confusão na sua família porque ele também mostrou preferência por filho, foi o que causou divisão na sua casa, ele não aprendeu com a própria história. Pai gosta de um, mãe gosta de outro, ele falou, eu prefiro José e vou dar a José esse presente distintivo e rachou tudo. Mesmo o convertido cometeu grandes erros. Essa é a nossa história, gente. Nós somos assim. A nossa conversão não nos faz perfeitos, não. Jacó era como eu e você, tinha falhas morais. Causou graves problemas para si, mas ele foi alcançado por Deus. E Deus arrumou a sua vida. A gente não está sozinho. E Deus não desiste da gente quando a gente escorrega. Não desiste. Não desiste de nós. E ele transformou esse homem estranho, de moralidade questionável, numa referência espiritual. Hoje um país
leva o nome desse sujeito. Quando a gente fala Israel, a gente tem que falar Jacó. É o mesmo povo. É de lá que veio. Quando a gente olha para Israel, nação, a gente tem que entender, este é o meu Deus. Que de um casal de idosos infértil ou inférteis, fez esse país que está aí. Uma das maiores potências militares do mundo, uma das maiores potências intelectuais do mundo e uma das maiores potências financeiras do mundo. Por quê? Porque aquele povo é o povo de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo árabe é descendente de Abraão, Ismael. Se eles fecham a torneira, o mundo para. São donos do petróleo. E não só do petróleo, são donos, se duvidar, metade do terreno desse planeta, de tão ricos que são. Por quê? Porque aquele povo está debaixo da bênção do Deus de Abraão. O que eu quero dizer, queridos, é que o nosso Deus continua sendo o mesmo. E não é pandemia que vai parar a sua história. Não é a sua falência, não é o fim do seu casamento, não são as brigas que você tem quase todo dia com seus filhos. Nada disso vai impedir de Deus atuar. Mas está muito confuso, eu não sei como resolver. A gente não sabe, mas Deus sabe. Ele não está esperando a evolução das coisas para ver o que vai fazer. Ele já sabe. Para Deus tudo é um presente. O futuro, o passado e o momento. Para Deus é uma coisa só. Ele não precisa acessar uma informação em algum arquivo. A informação que Deus precisa ter já é na mente dele. Que você descanse na força dele. Que você descanse no tamanho dele. Que você descanse nos recursos dele. Que você descanse na grandeza dele. E que você diga, vou caminhar, vou passar mais um dia. Esse domingo eu vou curtir. Vai curtir esse domingo. Faça a sua refeição, é a fome chegando. Nem usei o banquinho ainda. Estou com forças. Vá curtir esse domingo com quem você ama. Vá dar um passeio na praia mais tarde. Ou em outro lugar. Vá viver dizendo, olha, está ruim agora, mas vai melhorar. E se está bom, é para celebrar ainda mais. Deus é bom, me deu shalom, me deu equilíbrio. Botou tudo harmonizado. Ele vai encher a sua vida de shalom. De shalom. Ele vai equilibrar tudo. Vai dar a sua riqueza e a sua grandeza a todos os aspectos da sua vida. E você vai perceber que shalom não tem primariamente a ver com dinheiro. Tem a ver com contentamento. É você abrir a porta do quarto do seu filho e dizer, aqui tem shalom. É você abrir a geladeira e ver o que tem lá, aqui tem shalom. É você ligar o carro, ver a gasolina e dizer, aqui tem shalom. É você abraçar um amigo, tomar um café com um amigo, dizendo, isso aqui é shalom. É em tudo, com contentamento em tudo que você tem, que você é. Amém? Vamos orar? Enquanto eu oro, o pessoal do louvor já pode vir aqui, que nós vamos terminar com mais uma música. Deus amado, em nome de Jesus, nos curvamos diante de Ti, agradecidos, imensamente agradecidos por Sua bondade, por Seu carinho, por Seu cuidado. O Senhor fez promessas tremendas a Jacó. No único verso está a promessa de que uma nação aconteceria. No único verso, o Senhor estabeleceu uma palavra que perduraria milênios. Então nós te pedimos que o Senhor nos lembre todos aqueles versos que o Senhor usou para nos prometer o que era necessário. E que no nome de Jesus possamos caminhar por fé, descansados nas tuas promessas que irão se cumprir em nossa vida. Que aqui a gente saiba que o Senhor jamais nos perderá, jamais nos deixará, estará conosco, cuidando de nós, pensando em nós, nos enchendo da sua presença. E que o nome do teu Filho, que o sacrifício do teu Filho seja a evidência maior e mais profunda desse amor que o Senhor tem por nós, nessa aliança que temos contigo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.